Evangelho, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 12º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos entrega também a memória desse santo libanês chamado São Charbel, cujo nome de batismo era José Yosef. Toda a sua vida foi marcada pelo testemunho de uma família muito religiosa. Já muito menino, esse que seria um santo sacerdote, buscava no cumprimento do seu dever como pastor de um pequenino rebanho de cabras e ovelhas, as crianças pequenas naquela região do Líbano se ocupavam do cuidado das cabras e das ovelhas menores, dos cordeirinhos, e ele tinha o hábito de se dirigir a uma gruta que era chamada a Gruta do Santo, e ele se colocava em oração, enquanto deixava as ovelhinhas descansando. Já muito pequenininho. Perdeu seu pai muito cedo, e o Senhor, por essa proximidade de amor entre o seu coração e o coração do Senhor, o Senhor o fez compreender o quanto o chamava para junto de si. E tendo a oposição de seu tio e de sua mãe, que acreditavam ser muito necessário que aquele filho permanecesse junto da família, uma vez que o pai já era falecido, às escondidas ele segue seu caminho e vai ao encontro dos sacerdotes maronitas que vão recebê-lo, que vão acompanhá-lo na sua formação ao sacerdócio. Depois de ordenado sacerdote, permanece 16 anos junto ao povo de Deus, cuidando, celebrando os sacramentos e acompanhando a vida religiosa da comunidade com a base e o fundamento da vida de São Bento, a oração e o trabalho. Mas depois de 16 anos, ele compreende que o Senhor o chama sempre mais a um recolhimento íntimo. E começa a pedir ao seu bispo que lhe conceda a graça de poder ir ao eremitério, ou seja, de ter uma vida de isolamento e oração. E lhe vem concedido, finalmente, e por 23 anos, como eremita, no alto da montanha, ele leva a sua vida de recolhimento com o Senhor. Mas esse recolhimento era constantemente acompanhado da presença de centenas e milhares de pessoas que subiam a montanha para lhe pedir a direção espiritual, o aconselhamento para a vida espiritual. E sabe como muitas vezes acontecia esse aconselhamento? As pessoas chegavam, o encontravam em oração e não tinham a coragem de dizer uma única palavra, mas se colocavam em oração com ele. E rezando em silêncio ao lado daquele santo homem,
Muitas das pessoas alcançavam aquela luz interior do Espírito Santo necessária para compreender o que precisava ser feito. Ah, mas isso é mágica, Padre Fábio? Não, não. A oração nos revigora na fé. Essa era a grande palavra de direção espiritual, sem palavras, e São Charbel muitas vezes dirigiu as almas. Recolhe o teu coração em silêncio com o teu Senhor, e o teu Senhor não te deixará sem saber o caminho a se tomar. Ele fez uma promessa que daria as palavras justas, que cuidaria de você, que te conduziria em sua vida. Ele é fiel à sua palavra. Agora é preciso que você tenha a coragem de se recolher com Ele e crie o bom hábito de estar na presença do seu Senhor. E aquele monge eremita estava ajudando o povo de Deus a viver essa verdade. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que palavra, que testemunho, né? Obviamente, São Charbel realizou tantos outros sinais prodigiosos durante o período do seu recolhimento monástico no eremitério. Foram 23 anos de uma vida. E ele parte no dia 24, durante a celebração do Natal do Senhor. É o dia de sua partida para o céu. E depois disso, obviamente, uma legião de pessoas sempre visitou o seu túmulo em atitude de peregrinação e de oração. Mesmo depois da morte, a vida daquele santo sacerdote e monge agora transmitiu a milhares de homens e mulheres um testemunho de encontro com Deus. Foi um sinal que conduziu para a aliança com Deus. Porque toda a sua vida foi aplicada nessa direção. Que direção? Levar os homens a reencontrar a voz amorosa do seu Senhor, que fala ao coração deles. O seu Senhor que é fiel. O seu Senhor que não abandona, que prometeu cuidar e que se levanta por nós. Meu irmão e minha irmã, não parece, mas às vezes é muito difícil deixar Deus cuidar de nós. Não porque o Senhor tenha dificuldade em fazer isso, mas porque nós temos dificuldade em deixá-lo agir assim. O cuidado de Deus por nós, em muitos momentos, significa cumprir o que Ele nos diz. E exatamente ali começa a nossa fadiga. Porque sabemos o que o Senhor nos pede, mas resistimos na hora de colocar em prática. Porque temos medo de sofrer, medo das perdas, medo de mudar os hábitos de vida. E às vezes dizemos para nós mesmos, mas essa mudança, ela não vai surtir um efeito. Eu já tentei várias vezes e não aconteceu. E aí que está o grande sinal da potência de Deus. Pagar o preço da mudança, ou seja, aceitar colocar a palavra de Deus em prática, significa muitas vezes assumir um sofrimento, assumir uma inconstância, assumir uma dor, assumir uma perda. O Senhor vem em nosso socorro e será por nós consolação e força. Aprender a contar com essa consolação que vem de Deus, aprender a passar por essa dor e contar com essa consolação que vem de Deus, aprender a passar por essa perda e a contar com essa força que vem de Deus, aprender a passar por uma penitência e contar com a graça que vem de Deus, não com a força dos nossos braços, não com a nossa capacidade de responder mais rápido ou menos rápido a um sentimento de desconforto. Em muitos momentos da nossa vida, somos senhores do nosso próprio agir e nos deixamos pouco conduzir pelo Senhor, porque deixar-se conduzir pelo Senhor significa também deixar-se cuidar por Ele.
E quando Ele me pede algo que me causa sofrimento, porque deixar significa ter que enfrentar uma dor ou um momento de inconstância, tememos. Tememos porque já aprendemos a evitar aquele tipo de inconstância, a evitar aquele tipo de dor. E é muito espontâneo que vem a nossa forma de agir para evitar novamente. Por exemplo, quando falamos sobre confiar em uma outra pessoa e terminar sofrendo por isso, nós já sabemos que muitas vezes o sofrimento que passamos por aquilo dali, em outras situações da vida, nos leva a ter uma precaução enorme de avaliar quase ao infinito o quanto aquela pessoa deu sinais de credibilidade para receber de novo a nossa confiança. E se não encontramos esses sinais de credibilidade nas medidas que acreditamos serem justas, nem mesmo cogitamos de confiar outra vez. Ainda que o falemos, não temos convicção interna. Dizemos, mas não fazemos. Mas e o que seria preciso então nessa hora? Quando o Senhor nos diz de perdoar e de não colocar o nosso irmão para fora da nossa vida? Significa dizer não fechar as portas do teu coração para a presença e para a necessidade daquele que te fez sofrer? Isso não vai acontecer sem que você aprenda um modo novo de viver o teu sofrimento, que é deixando-se cuidar por Deus. Por isso, mudar aquela postura significa também reaprender a ter os cuidados para a sua dor a partir das mãos do Senhor. De conversar com Ele sobre o que não vai bem, do que não está bem. De conversar com Ele sobre aquilo que nos machuca. De conversar com Ele sobre as nossas inseguranças, de recordar todas as palavras e promessas que Ele já fez sobre esse tema, para a minha vida, para a nossa vida. Recordar a forma como Ele agiu diante dessa mesma experiência em relação à inconstância dos seus discípulos e como o Senhor vivia a confiança no Pai como base e fundamento do seu amor para permanecer amorosamente confiando nos homens. Não se esqueça, Ele entregou tudo a Pedro e confirmou, mesmo depois de Pedro ter o negado. De onde vem essa confiança tão grande, essa certeza tão grande? Alguém pode dizer, porque Jesus sabe como é que as coisas vão terminar no final. Eu sabia que Pedro ia conseguir. E a gente às vezes resolve dessa forma, dá uma resposta brilhante e fala, pronto, está resolvido. Então Jesus sabe, eu não sei, eu não faço, eu não tenho o poder de fazer como Ele. Mas e todas as promessas que o Senhor me fez, de rezar pela conversão dos meus irmãos, de oferecer minha vida em sacrifício por meus irmãos? Jesus não falou só aquilo dali para Pedro. Falou aquilo dali e entregou sua vida por amor, por Ele. Falou aquilo dali e disse, Pedro, Satanás irá te macerar e eu vou rezar por você, para que não venha menos a sua fé. O Senhor falou aquilo dali, mas passou o restante, vamos dizer assim, me entendam, o restante da vida cuidando de Pedro em todos os momentos, para que ele conseguisse finalmente amá-lo como um amigo realmente ama e entrega a vida pelo seu amigo. Então não se trata apenas de ter as palavras e de ter a resposta sobre um futuro que é quase como uma passividade que vai chegar agora ou depois. O importante é a gente saber esperar. Existe toda uma atividade vigorosíssima que o Senhor realiza em favor de Pedro, por Pedro, com Pedro, a fim de que ele consiga. E essas palavras de Jesus, esses gestos de Jesus, a gente precisa recordá-los.
E é recordando e vivendo essa palavra e esses gestos que nós vamos aprender essa forma nova de lidar com a nossa dor, de lidar com o nosso sofrimento, de lidar com aquilo que muitas vezes está ligado a essa confiança demasiada em nós mesmos e que diminui a nossa confiança no Senhor, não o nosso entendimento, mas a nossa capacidade de, sobre aquilo que entendemos, aplicar a execução da nossa vida. E eis aqui, no dia de hoje, um santo que soube viver isso e testemunhar isso de uma maneira única. Não será dado a essa geração um outro sinal, como diz o Evangelho, senão o sinal de Jonas. E Mateus faz referência ao mistério da ressurreição. O sinal que será dado será a ressurreição do Filho de Deus, o triunfo sobre a morte. Que grande sinal será entregue em favor dessa geração? E esse sinal, que já foi entregue por nós, o quanto ele ilumina e confirma a nossa conversão. Quantas vezes na minha vida eu olho para esse fato, meu Senhor está vivo, eu creio e nele espero. A sua palavra é de fato vida para a minha vida. Porque Ele está vivo, meu Senhor está vivo. Ele, quando me fala no Evangelho, Ele está vivo. A sua palavra ela é cheia de vida, ela não se perde. Ela é pela minha vida hoje. A gente lembra às vezes a palavra de Jesus com o sentimento de quem lembra uma notícia ou uma informação que não pode ser esquecida. Mas não lembra como, por exemplo, um filho lembra a voz da mãe quando está saindo de casa. Que a mãe lhe diz, lhe abençoa, ou então lhe diz uma palavra que lhe fica impressa, praticamente, porque é marcada pelo sentimento, pela presença, pela percepção que aquela mãe tem a respeito do filho naquela hora, que fala com ele. E a gente leva não só a memória da palavra informativa da mãe, mas aquele olhar, aquela tonalidade da voz, aquela intensidade na forma de falar, ou as palavras que não são as palavras que mamãe usa normalmente, ela usou hoje palavras mais fortes. E aquilo dali pode marcar o nosso dia e fazer a gente pensar o dia inteiro naquelas palavras. Por quê? Porque é uma realidade viva que está impactando, está dentro da nossa relação. Estamos nos relacionando não com uma memória, mas com um evento, um acontecimento. Não são notícias recolhidas. É um acontecimento. Aquelas palavras ali, elas estão dentro de um contexto de um acontecimento, da presença e da relação direta da sua mãe contigo no início daquele dia. Vê, meus irmãos, como o recolhimento em oração, o exercício do recolhimento em oração, é importante para a gente, porque nos ajuda a ter de novo essa sensibilidade na relação com Jesus e com sua palavra. Uma sensibilidade que às vezes se desgasta pelo praxismo. Tudo se tornou tão prático e tão pragmático na nossa vida, do fazer por aplicação, né? Ou seja, a gente faz aquilo dali na ordem do dia, porque são as coisas que a gente faz, e a gente acaba trabalhando muito mais com a memória e o serviço, né? Porque o prático leva a gente sempre a operar em função de um objetivo e nem sempre ajuda a gente a recordar que esse objetivo, ele depende da intensidade dessa relação real
com uma pessoa viva. E a relação real com uma pessoa viva, ela é muito mais plástica, muito mais dinâmica, muito mais maleável e menos invernizável, ou seja, é mais difícil de você mantê-la dentro de uma caixinha, percebe? Bem definida, bem certinha. Porque toda relação ela vai mexer com a gente, mexer muito. Então ela não consegue ser tão quadrada, ou seja, ser tão colocada dentro da caixinha, tão precisa. Ela se modifica a cada momento, porque tem um outro coração distinto do meu que se move e que tem seus sentimentos. E que naquele dia pode ter eles mais acesos, um pouco menos acesos, mais intensos para um lado, menos intensos para o outro, mais recolhidos. E tudo isso fala comigo, porque eu tenho diante de mim a presença de uma pessoa viva. E não apenas o registro de uma palavra declarada no passado. Estão percebendo bem a diferença? Como às vezes a gente acaba se relacionando com Jesus nesse segundo modo e vamos nos afastando dessa experiência com a pessoa viva que está presente na nossa vida, e como a gente constrói essa experiência com recolhimento de oração. E hoje o testemunho de São Charbel nos ajuda para isso. Na memória continuada, mas sobretudo numa vida que vai se formando sob essa palavra. Mas é uma palavra que vai nos levando a um desejo da companhia e da experiência. Por isso eu contei a história dele, para ficar bem claro que aquele menininho que ia na gruta rezar, mais do que saber os textos bíblicos e as orações, tinha o desejo de estar na companhia de um Deus que queria estar na companhia dele. E aquele menininho pequeno que talvez não tivesse as palavras ainda ideais, ou as palavras com um conhecimento profundo para falar com o Senhor, falava intensamente com ele, era ouvido e ouvia, porque Deus não se esconde diante do coração que o procura e busca a sua face. Deus deseja a nossa companhia e não nos deixaria, no momento de fragilidade, abandonados. Se Ele se esconde é para fazer o nosso coração forte, mas ali já precisa de um caminho de maturidade maior. Mas no momento da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, o teu Senhor jamais se esconderá de ti. Porque Ele cuida de ti, Ele não quer te perder, não quer te deixar desamparado e não te deixará jamais desamparado. Busquemos essa sensibilidade com o Senhor. Peçamos a Ele hoje que se reaqueça o nosso coração nessa sensibilidade, nessa proximidade de amor, a fim de que nós possamos intensificar os nossos vínculos de intimidade com o nosso Deus, com essa pessoa viva, ressuscitada no meio de nós, que fala conosco e que nos conduz no caminho da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Charbel e pela intercessão de Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora do Líbano, e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.